Olá, tudo bem? Aqui eu vou fazer, não falo bem uma análise, né? Vou fazer uma leitura de um livro de Isaías. É, eu tenho um projeto pessoal de ler a Bíblia toda. Então, como é que eu faço? Eu leio um capítulo por dia, sem pressa, tranquilo. E todo dia eu reflito sobre esse capítulo. E isso ajuda a edificar a minha vida. Como eu falei, a Bíblia é a obra literária. Na Bíblia está contido todas as histórias literárias que já foram criadas, de alguma maneira ou de outra, está na Bíblia. Então muitas histórias foram feitas por meio da Bíblia. Então eu vou ler aqui Isaías 53, acho que muitos já conhecem esse trecho, e vou falar a respeito dele, né? Então eu vou fazer de maneira diferente, eu vou ler e vou refletindo a respeito. Quem creu naquilo que ouvimos e quem se revelou braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz da terra árida. Então aqui a gente sabemos que está falando de Cristo, né? Ele nasceu e cresceu em uma terra árida, mas essa terra árida é o coração dos homens. Então quando fala assim, ele nasceu em terra árida, ele cresceu em terra árida. Cristo, ele andou e nessa terra árida é a terra do coração do homem. Então quando você pensa em deserto é um lugar vazio, é um lugar seco, sem água, sem recurso. Imagina o coração do homem como terra árida, um coração vazio. Então esse coração que não tem, que está ausente de amor ao próximo, que está ausente de amor de Deus, que está ausente de piedade. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Isso é uma coisa que, falando de próprio Cristo, ele era uma pessoa comum. Ele não era uma pessoa bonita. Ele não era a pessoa que está falando aqui, uma pessoa sem formosura. Mas na hora que ele abria a boca e falava, as pessoas ficavam encantadas. As pessoas queriam ficar perto dele. É uma pessoa que cativava as pessoas. Até uma coisa assim que é difícil até de acreditar, mas é o que acontecia. Ele chegava assim, estava lá o pescador, estava pescando, ele olhava para o pescador, via nele, olhava para a pessoa e falou assim: vem e me segue. A pessoa largava tudo e seguia ele. Então é uma coisa assim muito surpreendente. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Uma das coisas assim que é uma dádiva de Deus, né? É o Deus vivo, é o pão vivo que desceu do céu e veio aqui na terra. Então você pega o próprio Cristo, o Filho de Deus, ele abandonou a sua glória. E ao abandonar a sua glória, ele veio como homem. E vindo como homem, ele experimentou todas as tentações que todos nós sofremos. Ele experimentou sede, fome, frio, tentações e venceu todas. Então, Cristo é alguém que nós podemos abraçar, é alguém que conhece a nossa dor e, por conhecer a nossa dor, se compadece conosco. Uma pessoa em que todos escondem o rosto, ou seja, Cristo aqui, ele estava igual o Jó. Ele foi desprezado. A gente sabe que o povo daquele tempo o desprezou, mesmo ele fazendo maravilhas e milagres. Cristo, ele era plenamente homem e plenamente Deus. É até difícil a gente pensar isso, né? O impressionante, até dos milagres de Cristo, o impressionante não é um homem fazer aqueles milagres, um homem andar sobre as águas. As pessoas ficavam impressionadas, um homem curar doenças. Desprezado, não fazíamos caso nenhum deles. Então você vê, né?
o Deus Todo-Poderoso manda o seu Filho aqui na Terra e ele é desprezado. Desprezado. Pensa na você desprezar. Imagina, vem aqui o rei Charles da Inglaterra. Ninguém vai desprezar ele. Pô, é uma figura importantíssima. Ou então outras figuras de autoridades, quando vem no Brasil, você vê que tem aquelas passeatas, que tem aquela... O cara é tratado como rei. E o rei dos reis foi desprezado. É igual tá na Bíblia, né? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, se tornou a pedra de base. No entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. É o que eu falei. Ele carregava os sofrimentos da humanidade toda nas suas costas. Nossas dores que ele carregava. Nós tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, esmagados por causa de nossas iniquidades. Isso aqui só tem um motivo para Cristo ter ido para a cruz. O motivo foi pela redenção de nossos pecados. Não tem outro motivo. Então, pensa o seguinte, né? Toda a igreja do século 21, de todos os séculos, né? Do século I até o século 21. Então, ele carregou uma multidão de gente, uma multidão de almas. Ele salvou na cruz. E ele carregou os pecados de todo mundo, porque não há nada que o homem possa fazer para a salvação de si mesmo, para a salvação da morte, da segunda morte. Mas Cristo nos deu isso. O castigo que havia de nos trazer paz caiu sobre ele, e assim, com suas feridas, fomos curados. Uma coisa que muito se discute, mas pouco se entende, é que Cristo, o que ele nos livrou, nos salvou. Cristo nos salvou dos pecados. Porque quando você se achega a Cristo e começa a segui-lo, né? Você vai na igreja, você começa a obedecer a Cristo, uma das coisas que acontece é você ser libertado do pecado. Você é liberto do pecado. Então a salvação é da alma também, mas você primeiro é salvo do pecado. Você não fica mais escravo dos pecados desse mundo. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes. É exatamente isso. Quando você está longe de Cristo, você fica errante pelo mundo. Você não fica fixo, é uma ovelha perdida pelo mundo, seguindo cada um seu próprio caminho. Esse aqui também é forte também, porque o Cristo é o caminho. Eu aposto que a pessoa que o único caminho bom para o homem é seguir o caminho. O caminho, a verdade e a vida, é seguir a Cristo. Cristo é o caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se, não abriu a boca. Uma das coisas que se fala até nos evangelhos é que toda a paixão de Cristo não soltou um som, como a Bíblia fala, né? Como um boi mudo foi para o matadouro. Então Cristo não soltou um som, não reclamou, não ficou xingando, não ficou chorando, mudo, em silêncio. Ele abraçou a cruz e seguiu com a paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo pelos homens. Como o cordeiro conduzido ao matadouro, que eu estou falando, como o cordeiro conduzido ao matadouro, ele foi. Como ovelhas que permanecem mudas na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi o que eu falei. Cristo não abriu a boca. Após a redenção de julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado pela terra dos vivos, por ter sido ferido pelas transgressões do seu povo? Deram-lhe a sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos.
Embora não tivesse praticado violência e nem houvesse engano em sua boca, mas Yahvé quis esmagá-lo com sofrimento. Porém, ele se ofereceu a sua vida como sacrifício expiatório. Certamente verá uma descendência prolongada dos seus dias. Por meio dele, os desígnios de Deus triunfará. Esse trecho aqui, esse trecho é o trecho de Isaías, né? Isaías 53. Ele fala bem o motivo, né? A causa da vinda do Messias. Aparentemente, o homem, depois do pecado do Jardim do Éden, depois de comer a fruta do Jardim do Éden, conhecimento do bem e do mal, nós ficamos com uma dívida que nós não poderíamos quitar. E quem foi que quitou essa dívida? Foi Cristo. Cristo, ele foi moído por nossas iniquidades, por causa de nossas iniquidades. Então, ele foi castigado. É como se todos os pecados de todos os filhos de Deus aqui na terra estavam sobre ele, sobre suas costas. Então, é um trecho assim, importantíssimo. Que nem eu falei, o Antigo Testamento, o próprio Paulo fala isso, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então aqui está esse trecho, que é um trecho maravilhoso, terrível, né? Mas maravilhoso, e que isso possa edificar nossas vidas. No mais, muito obrigado.